Tem muita gente que não sabe que o diabetes tipo 2 tem cura e que também é possível emagrecer com saúde. É sobre isso que vamos falar agora. A nossa grande referência profissional será o Dr. Pascoal Figueiredo. Começa aqui, começa agora mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Vamos falar dessa doença que muita gente tem, mas não sabe como tratar, que é o diabetes tipo 2 e, se possível, também sobre emagrecimento saudável? Maravilha, maravilha. Doutor, como posso controlar meu diabetes tipo 2 de forma saudável? Perfeito. Roberto, nós temos... muita gente não sabe que o diabetes do tipo 2 é uma condição reversível. Ela é passível de reversão. Quando a gente usa esse termo reversão, significa a gente não precisa mais intervir com o uso de medicações para poder controlar e administrar o açúcar na corrente sanguínea, certo? Então, a única maneira de fazer com que haja uma remissão do diabetes do tipo 2 é alimentação e exercício físico, mudança de estilo de vida, né? E daí seguem alguns protocolos que eu costumo trabalhar com os meus pacientes, que são, na minha opinião, a melhor maneira de se fazer isso. Primeiro, com relação à alimentação. Nós temos uma alimentação que inclui alimentos de baixo valor glicêmico num primeiro momento, pelo menos ali nos primeiros 30 dias, onde eu converso com o paciente de que ele precisa intervir através da alimentação, né? Então não é necessariamente ainda a época de encaixar ali o dia a dia, a parte mais duradoura da dieta. E sim, vai ser um momento de intervenção, onde a gente vai restringir os picos glicêmicos através da alimentação. Isso vai fazer com que a sensibilidade à insulina ela melhore. Outra coisa fundamental, essencial nesse processo, é a gente fazer exercícios de musculação. Isso é a maneira mais eficiente. Músculo é a maneira mais eficiente de você melhorar a sensibilidade à insulina, que é o problema base do diabetes do tipo 2. Quanto mais massa muscular eu tiver, maior será o número de receptores que o meu corpo vai ter para trabalhar a insulina e resolver de maneira adequada o açúcar na corrente sanguínea. Chega um ponto em que, num protocolo bem feito, em questão de 2 ou 3 meses, 90 dias, o paciente ele já entra em remissão do diabetes, né? E daí a gente já começa a descontinuar as medicações. E quais são os melhores alimentos para incluí-los na dieta? Perfeito. Quando a gente pensa em alimentos de baixo valor glicêmico, nós pensamos aquilo, o que tem, né, de alto valor em glicose? São alimentos ultraprocessados, que envolvem farináceos, né? A gente tem doces farináceos de maneira geral. Num primeiro momento, as frutas, a gente utiliza com certo cuidado no período inicial, porque as frutas, apesar de serem boas fontes nutricionais, num primeiro momento, a gente também vai ter uma certa cautela. Então, as frutas que a gente vai iniciar no protocolo normalmente são frutas mais gordurosas e que têm um menor valor em açúcar, né? Como, por exemplo, abacate, coco, né? Com relação às verduras, de maneira geral, verduras e legumes. Tudo que dá para cima da terra, né, são altíssimas fontes de fibra e eu devo consumi-las em abundância na minha alimentação. Tudo que dá para baixo da terra, eu já tenho que ter um certo cuidado, porque são raízes e tubérculos e que, à medida que a gente consome mais, elas vão proporcionar um aumento de glicose maior. Mas o que dá para cima da terra tem baixa caloria, tem altas fontes nutricionais, ricos em antioxidantes e muita fibra. Isso vai diminuir o pico de glicose na corrente sanguínea. Então é importante buscar receitas saudáveis, ou seja, é possível comer com alegria
e sem se sentir, no caso, culpado de estar comendo alguma coisa que não seja bom ou bom para ela. Perfeitamente. Inclusive, quando eu inicio o protocolo com o paciente, eu forneço para ele uma tabela de alimentos, né? Onde você tem ali a zona verde, que é tudo o que ele vai poder consumir sem culpa, né? E é, curiosamente, a maior parte dos alimentos, né? E tem uma coisa muito interessante nesse processo. A gente está buscando reduzir os picos de glicose. Mais para frente, no protocolo que eu faço com os meus pacientes, eu ensino a eles também a consumirem, mesmo consumindo as mesmas coisas que vem comendo hoje, só que sem gerar um pico de açúcar no sangue muito alto. E olha que curioso, se você simplesmente tem ali no seu prato, né, e você está consumindo o mesmo prato, a mesma quantidade de calorias, mas dependendo da ordem que você consome esses alimentos, vai alterar o pico glicêmico. Por exemplo, se eu tenho no meu prato uma fonte de carboidrato, né, que de alto valor glicêmico, como um arroz, por exemplo, batata, se eu tenho salada, fibra, né, e se eu tenho uma fonte de proteína, como o ovo, por exemplo, então arroz, batata, ovo e salada. Se eu comer esse prato tudo junto, eu vou ter um pico glicêmico alto. Por quê? Porque estou consumindo tudo junto. Mas se eu alterar a ordem na seguinte sequência, primeiro a fibra, então você vai consumir a salada primeiro, depois você vai consumir a fonte de proteína, que é o ovo, no caso do exemplo aqui, depois é que você vai nos itens que vão elevar o açúcar no sangue, como o açúcar, o arroz e a batata, por exemplo, certo? Só de você colocar o mesmo prato consumindo na sequência correta, você diminui em até 50% o pico de glicose na corrente sanguínea. Isso equivale a um efeito de uma metformina, que é a medicação usualmente prescrita para o tratamento da glicose, né, alta. Doutor, ouvindo dessa forma, eu quero crer que é necessário mudanças de comportamento e disciplina. Perfeitamente. O que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes, né? Porque muitos que me procuram por outras coisas, por outras queixas, ou quando o diabetes já está num quadro avançado, digamos assim, né? E muitos dos pacientes, curiosamente, ainda não sabem que o diabetes do tipo 2 pode sim entrar em remissão, né? E o segredo não é... Quando eu pergunto assim, você sabe que o diabetes pode entrar em remissão? Eu acho que 80% dos pacientes que me procuram falam, não sabia, doutor. Eu imaginava que era apenas fazer uso de medicação para o resto da vida, porque foi isso que eu fui ensinado ao longo do tempo. E de fato, né? Por quê? Porque na faculdade a gente não tem uma formação muito concreta sobre medicina do estilo de vida, sobre medicina do esporte, sobre fisiologia do exercício, sobre nutrição, que é algo essencial para a saúde. Então a gente não tem essa base na medicina, a gente é ensinado a prescrever e a diagnosticar, certo? Então a gente deixa isso muito de lado. Então entende que abordar a doença através da medicação, através de diagnóstico, é extremamente diferente de abordar a saúde, né? Que é promover a saúde do paciente. E daí quando o paciente se dá conta, então é possível, aí eu entro num protocolo de conscientização. E o mais importante disso é que quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo cada uma das mudanças, seja alimentares ou físicas, a gente sabe o que espera do nosso corpo, né? Isso traz um poder de consciência e autonomia muito grande, né? Então, por exemplo, facilita muito a jornada do paciente. Eu vou entrar numa mudança, eu não sei o que esperar. É igual, por exemplo, eu costumo usar uma analogia que é, poxa, se eu tenho claustrofobia e eu vou entrar num túnel, se eu não souber quanto tempo esse túnel vai durar para chegar do outro lado, né, em termos de quilômetros, quanto tempo vai chegar, o meu sofrimento vai ser muito maior por desconhecer essas informações, né? Mas se eu tenho claustrofobia, eu vou entrar nesse túnel, mas eu sei, olha, em tanto tempo eu vou chegar do outro lado. Então, mesmo sendo desconfortável, por ter essas informações, eu vou conseguir passar com muito mais tranquilidade, porque eu sei onde eu estou pisando, né? Então, o que eu forneço para o paciente
são boas informações, onde, olha, quando você mudar a alimentação, vai acontecer isso. É possível que você tenha determinados sintomas inicialmente. É comum, quando você iniciar os exercícios, terem determinadas dores. Você é ensinado como avançar nos exercícios, como registrar e avançar, porque um erro muito comum a gente vai para a academia sem orientação e sem saber como evoluir nos exercícios. Aí o que a gente faz? Perde tempo repetindo exercícios que a gente já poderia ter avançado. E quando a gente avança em exercícios físicos, a gente também avança em saúde. E saúde aumentada é sinônimo de doença diminuindo, certo? Não existe as duas coisas ocupando o mesmo corpo. Doutor, o senhor é uma das grandes referências nessa área da saúde. A que fator o senhor atribui isso? Bom, eu acho que muito disso se deve, na verdade, a buscar servir, né, as pessoas de maneira genuína, né? Tipo, eu tenho uma informação que ela é válida para conscientizar as pessoas. Eu resolvi iniciar a minha presença nas redes sociais justamente porque tem muita informação válida que a gente pode aplicar no nosso dia a dia de maneira simples para melhorar a nossa saúde. Então eu acho que o reconhecimento acaba sendo uma consequência disso, né? Não é uma busca de fama, nem de prestígio, nem nada disso. A gente tenta dar o nosso melhor para servir, né, as pessoas que nos procuram, né, de maneira genuína. Acho que talvez isso acaba sendo a recompensa. Para mim, a maior recompensa é vendo o paciente melhorar e ele sendo dono da própria saúde, né? Isso é a melhor recompensa que eu tenho. E como faltam, né, boas informações nos meios de comunicação, né, doutor? Sim, falta bastante, né? Existe um desencontro de informações muito grande. Doutor, quais são os seus protocolos? Pois bem, normalmente a gente passa por uma primeira consulta, né? E eu disponibilizo dentro já de toda a consulta. Ela serve para quê? Para personalizar a conduta com o paciente, certo? Mas dentro da consulta eu disponibilizo um programa completo também, além da personalização. O paciente ele vai ter acesso a um material exclusivo, onde eu faço como se fosse um curso de conscientização, onde o paciente ele vai ter acesso a diversas informações que, dentro de uma consulta de 1h30, 2 horas, que é o que usualmente eu faço, acaba ainda assim sendo limitado. Apesar de ser uma consulta longa, ainda assim, para gerar conscientização no paciente, ele precisa de algo para acessar extra-consultório. Então, esse material fica disponível para o paciente para ele acessar a todo momento, o tempo inteiro, e ele vai entender minuciosamente sobre alimentação e sobre exercício físico. Eu falo para o paciente e deixo muito claro que você vai sair depois de 90 dias aqui comigo, né, sendo a pessoa que mais vai entender sobre a sua própria saúde. Não vai ser mais eu que vou te dar orientações, não vai ser mais nenhuma outra. Você vai ser a pessoa que mais vai saber como lidar com a sua própria saúde, né? E esse é meu objetivo no final das contas. O senhor faz atendimento apenas presencialmente ou tem algum tipo de atendimento que seja online também? Certo. Não, fazemos presencial e fazemos por telemedicina também, né? Eu e toda a equipe aqui da Clínica Meitan, nós fazemos à distância. Claro que tem algumas coisas que daí, quando é por telemedicina, a gente pede para o paciente alguns exames complementares, como bioimpedância, algumas coisas que a gente já costuma fazer em consultório. Daí a gente solicita para que o paciente faça externamente, mas o efeito, o que acaba acontecendo para o paciente é o mesmo. O que compõe esse atendimento multidisciplinar? Quais são os profissionais envolvidos? Pois bem, aqui na clínica nós temos fisioterapeutas, nós temos quiropata, né, que é muito bom assim e que ajuda também nesse processo de conscientização. Nós temos nutricionistas, nós temos outras áreas da medicina e a gente sempre alinha, né, o que a gente está precisando. Então, por exemplo, nós temos otorrinolaringologista, nós temos dermatologista aqui, nós temos cirurgião plástico, Dr. Ivan Maluf, nós temos
homeopata também. Então, é uma equipe multidisciplinar que interage o tempo inteiro quando a gente tem dúvidas e a gente acaba solicitando. Sempre tem algo que foge um pouco da nossa competência e que a gente acaba recorrendo ao profissional que está aqui na clínica para que nos ajude a atender o paciente de maneira ampla. Doutor, quero agradecer a sua participação, seu brilhantismo, a forma didática como o senhor passa essa mensagem. Eu que agradeço. Dedico a ti o tempo necessário para as suas considerações finais. Perfeito. O meu maior objetivo, né, independente da consulta, independente de tudo, é dar um poder de conscientização às pessoas de que está na mão delas, mais do que a gente possa imaginar, independente da sua idade, independente do seu estilo de vida, independente da sua genética, está sim nas suas mãos melhorar a sua saúde, certo? E às vezes não é um bicho de 7 cabeças, pode ser simples esse processo. Você só precisa de ajuda de um profissional que você confia, certo? E que principalmente não prometa milagres, coisas milagrosas, mesmo que seja através de medicações. Não, ainda na minha opinião, independente dos recursos que hoje na medicina estão avançados, nós temos ainda nas nossas mãos a melhor medicação, que é o exerciciosol e o alimentosol, certo? E a gente só precisa de boa orientação para aplicar no dia a dia. Então, agradeço a oportunidade e desejo uma boa saúde a todos. Enquanto muita gente pensa que o padrão de beleza é igual para todo mundo, nós devemos pensar que cada um tem a sua beleza guardada. Com o passar do tempo, você tem que realçá-la e voltar a ter uma autoestima elevada. É sobre isso que vamos falar agora. Estamos em São José dos Pinhais e a nossa grande referência profissional é o Espaço Casa Ti. Darlene, como os tratamentos estéticos faciais e corporais podem ajudar a melhorar a aparência da nossa pele? Os tratamentos faciais e corporais, eles são uma forma de prevenção. A gente sabe que mais lá na frente, a nossa pele ela tende a decair, né, com o passar dos anos. Então, o que eu sempre indico? A gente é uma forma de prevenir, fazer uns tratamentos faciais, tanto os corporais. Geralmente, os corporais eles são muito ligados à gordura localizada. O que eu posso dizer? É o meu nicho aqui. As pessoas procuram muito devido à gordura localizada, está muito acima do peso, ou tem um metabolismo muito lento, que nós temos aqui um acelerador metabólico. Então, é uma forma de prevenção, porque a gente também tem que pensar na nossa saúde lá na frente. É uma forma também de viver mais saudável. Uma pele mais bonita, mais jovem, né? A gente vê, a gente fica de bem com a aparência, se olha no espelho, vê e fica de bem com aquela aparência que você olha no espelho, então isso é muito importante. É uma forma de prevenção. Ou seja, mudanças de hábitos também são necessárias. Necessárias. A alimentação ela é essencial. A gente tem que prestar atenção muito na nossa alimentação. Procurar um bom profissional que entenda e possa te orientar a ter uma boa alimentação, porque a alimentação ela diz tudo. Uma má alimentação ela vai te trazer manchas na pele, vai mexer com seus hormônios e também vai te aumentar o peso. E hoje em dia a gente tem que estar prestando atenção muito nisso. E como são os tratamentos, procedimentos estéticos para a redução da gordura localizada? A gente tem um nicho, né? Aqui no espaço é muito procurado pela hidrolipoclasia e a enzimas localizada. O que são esses procedimentos? A hidrolipo ela é o meu nicho aqui, porque você consegue ver a diferença já na primeira sessão.
A pessoa que vem fazer a hidrolipo, ela consegue ver uma diferença, um emagrecimento, uma redução de gordura já na primeira sessão, né? E é possível combater a celulite através de procedimentos mais atualizados? Com certeza, nós temos procedimentos aqui na clínica que são a aplicação de injetáveis, aonde a pessoa tem aquele local da celulite. Fazemos todo um procedimento juntamente com a ultrassom também. A gente faz uma anamnese naquela região e a gente consegue sim combater a celulite. Se bem que a gente tem que lembrar que a celulite ela vem da alimentação, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Se lá na frente a gente não quer sofrer com celulite, vamos prestar atenção na nossa alimentação. Bem, como estamos falando da parte estética, a saúde pode ser tão voltada para a questão física quanto, é lógico, a emocional, né? Sim. Falando da física, o que vem a ser a acupuntura e o que ela trata? A acupuntura, ela vem tratar não somente dores físicas, como também emocionais. Através de pontos específicos, a gente estuda a medicina chinesa. É uma medicina totalmente diferente do que a gente já está acostumado. Verificamos o pulso do paciente, porque através do pulso a gente consegue ver se há alguma deficiência ou um excesso daquele órgãos e vísceras. Nós conseguimos ver como é que está a situação do coração, do rim, do fígado. Ele vai me dizer também se a pessoa tem ansiedade, se está num processo de depressivo. Então a gente consegue sim combater com a acupuntura. A acupuntura ela é fundamental. Eu costumo dizer aos meus pacientes que ela não é apenas só para dores físicas, porque quando a gente fala de acupuntura, a pessoa fala assim, eu tô com dor na coluna, tô com dor no ciático. É bom? É. Ela não é também uma medicina, como alguns também falam, né, que ela é paliativa. Ela não é paliativa. É importante dizer que a acupuntura a gente consegue alcançar a cura do paciente em determinadas situações. É de acordo, né? A gente trata de acordo com a necessidade. Não é à toa que ela é milenar, né? Ela é milenar, sim. É um estudo já de muitos anos, sem contar que quando a gente começa a estudar acupuntura, não dá para parar. Porque todo tempo ela vai se atualizando, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Pelo sotaque, a gente já sabe que você é da terra do açaí, é lá de cima, né? E basicamente também, até como orientação, passando ao público o fator segurança, que é muito importante durante o tratamento, seja estético ou mesmo qualquer tratamento que mexa com a saúde. Gente, eu me chamo Darlene Fonseca, sou enfermeira, acupunturista e esteta, né? Sou de Belém do Pará, moro aqui em São José há 7 meses e essa terra me abraçou, na verdade, né? Vim para cá devido ao meu esposo que veio para cá a trabalho, então eu vim também junto com ele e nós estamos agregando nesse lugar que nos abraçou. O que eu posso dizer sobre a segurança? A gente tem que ter segurança no que a gente faz. Isso se chama muito estudo. A gente estuda muito, né? Para ter uma boa segurança, passar uma segurança ao paciente. Eu já tenho uma experiência de 2 anos de trabalho. Em Belém eu já tinha meu consultório, né? Para mim vir para cá eu tive que fechar e abrir este aqui. Mas assim, eu já tenho um conhecimento, eu já tenho uma normativa que anda com a gente, né? Algo que me dê segurança e, lógico, por ser enfermeira, eu tenho também um bom conhecimento, ainda mais nos injetáveis, né? Futuramente pretendo colocar cursos aqui no espaço. Então... Já que você está falando do espaço, é importante falar da Casa Ti. Isso. O que vem a ser Ti? Ti significa energia. Quando eu estava escolhendo esse nome ele veio de quando eu estudava acupuntura. Então, Ou seja, é chinês. Ele é chinês. Então, trago para cá para o português, ele se escreve QI, mas se fala Ti, se pronuncia Ti, energia. Então, é espaço casa das energias. Mas como as pessoas não sabem, a gente fala espaço casa Ti. Bacana. Agora, para o complemento, o que a pessoa vai encontrar nesse espaço? Quais são os procedimentos e os profissionais envolvidos?
Aqui no espaço, além dos procedimentos injetáveis, nós temos também massoterapeuta, nós temos uma lash design, que é a que mexe com os cílios, nós temos também uma nail design, que faz artes. Eu sempre digo que elas fazem artes, né? Com as mãos, com os cílios. O que eu digo assim, somos profissionais, você vai encontrar profissionais aqui na área, capacitados para lhe atender. Darlene, para o encerramento, que mensagem você pode deixar a quem precisa fazer algum tipo de procedimento, mas não abre mão da segurança? Procure profissionais capacitados e de referência, né? Geralmente as pessoas procuram por indicações. Quando a gente é indicado, passa uma confiança. Na maioria das vezes, os meus pacientes aqui são indicações. Então procure um profissional capacitado, que possa te trazer segurança. É importante a gente ver os resultados desse profissional. Então procure um profissional que venha te trazer segurança e habilitado.